Olá, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência com a dependência química, de como que ela começou todo o meu processo. Eu trabalhei muitos anos com o dependente químico e teve um começo, e hoje eu vou contar para vocês como que começou. Eu me chamo Margarete Morato, eu sou formada em pedagogia, teologia e tenho especialização em psicopedagogia e arte terapeuta. E fiz também neuropsicologia, mas eu fiz a neuropsicologia para entender o cérebro, como que ele funciona na questão de trabalhar com o dependente químico e como desenvolver a arte para eles. Bom, como começou a minha história com a dependência química? Eu tinha uma amiga que era gestora em uma clínica de dependente químico e ela me convidou para desenvolver um trabalho de artesanato, porque eu sempre trabalhei com artes, com arte, com artesanato, e ela pediu para eu desenvolver uma atividade com eles. A princípio, era para desenvolver uma atividade só com as mulheres, e assim eu fui. Aí começamos a desenvolver uma atividade ali com as mulheres, desenvolvendo artesanato. E a hora que eu comecei a fazer o trabalho com as mulheres, porque a clínica era mista, tanto para homens como para mulheres. Tinha um espaço para homens e tinha um espaço para as mulheres. Aí os rapazes viram que eu estava desenvolvendo, eles queriam também desenvolver o artesanato. Aí eles pediram para mim e se desse, dava para eu desenvolver artesanato com eles. Aí eu pedi autorização para essa pessoa e assim começou. Isso foi durante um bom tempo. Quando eu comecei a desenvolver o artesanato, que não era uma terapia ocupacional e também não era arte terapia. Nessa época, eu ainda não tinha a especialização de arte terapia, tá? Eu fiz um tempo depois. Mas o trabalho em si do artesanato começou a ajudar muito no tratamento deles, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque eles ficavam ocupados muito tempo. E para os homens, nós começamos a fazer tapete. Eu peguei os quadros, eles fizeram um quadro, né, de madeira, colocamos prego, e eles faziam aquele trabalho de coisar e depois passar assim, não, né, e fizemos vários tapetes. Então, eles ficavam ocupados quase que o dia inteiro fazendo isso. E isso ajudou muito no processo terapêutico deles, tá? Eu sempre falo que a arte e o artesanato ajuda muito em todos os processos. Quantas pessoas que não estão com depressão e começam a fazer algo, tipo um crochê ou qualquer coisa que seja um trabalho manual, ajuda muito no processo de reabilitação, que ajuda muito nesse processo de sair daquele estado que a pessoa está e ir para outro estado. Então, essa pessoa está no estado não muito bom, essa arte, esses trabalhos manuais ajuda no processo para a pessoa melhorar naquela condição que ela está. E assim foi com esse grupo que eu desenvolvi lá. Eu fiquei um bom tempo lá, quase que um ano. Foi um dos melhores trabalhos que eu desenvolvi. Foi muito produtivo, muito produtivo. A gente desenvolveu muitos artesanatos, nós fizemos muitas coisas. Fizemos tampinha, fuxico com tampinha e fizemos aparador para colocar panela, fizemos tapete, crochê. Nossa, a gente fez bastante trabalho. E esse trabalho todo ajudava nesse processo que eles estavam ali para se recuperar. O artesanato, a arte, o artesanato e qualquer atividade que trabalhe com as mãos ajuda muito nesse processo de reabilitação no caso, era para o dependente químico, né? Então, ali a gente conseguia
ter a atenção deles. Então, quando eu sentava com as mulheres para desenvolver qualquer coisa que fosse para aprender crochê, qualquer coisa, ou fazer fuxico, ali quando elas sentavam, que a gente ficava um tempo, 1 hora, 2 horas, elas começavam a contar histórias da vida delas, coisas que aconteceram, como que foi que elas entraram na dependência química, como que foi a vida delas antes da dependência química, como que estava sendo o processo de reabilitação delas, né? Então ali era um momento que elas sentavam e podiam abrir o seu coração e contar o que estava acontecendo com elas, acontecendo no processo de reabilitação e em todo o processo delas da dependência química, né? E também antes da dependência química e o que elas queriam fazer depois que saíssem dali. Então, o artesanato, a arte, ela ajuda muito nesse processo, muito no processo de reabilitação, porque a pessoa ela tá muito agitada, muito fazendo um monte de coisa, e a hora que ela para, que ela senta, que ela foca naquele trabalho, as coisas, os sentimentos, e há uma organização aqui e foca naquilo que está fazendo, que seja qualquer coisa, uma pintura, foca naquilo. E esse trabalho todo que está desorganizado, e a hora que você para e começa a organizar as coisas, começa um processo, um processo terapêutico, começa um processo de sustentação das emoções, né? No caso, era a dependência química que tinha o produto ali, né, que no organismo, que dependendo do caso, quando a pessoa entrava, tinha que ter a limpeza, né, não vou entrar nessa área que é bastante complexo, tinha que ter a limpeza do organismo, a partir do momento que a pessoa estava ali, que ela já estava um tempo, 1 mês ou 2, que ela já estava mais centrada nela, mais focada nela. Então, quando tinha esse processo, quando a gente sentava para fazer qualquer atividade, mudava todo o sistema da pessoa, todo o sistema nervoso, todo o sistema emocional, todo o sistema psicológico, a pessoa focava ali, tá? E desenvolvia a atividade e tinha uma evolução no trabalho, tinha uma evolução no processo terapêutico dos dependentes químicos, no caso, na dependência química. E eu sempre falo que eu sou uma pessoa assim, eu não consigo entender como que uma pessoa fica sem fazer nada. Eu sempre tenho alguma coisa, eu sempre faço alguma coisa na minha casa, sempre tem. Porque quando você está muito agitado durante o dia, você para um pouco, né? Vai fazer um crochê, alguma coisa. Então, esse processo de arte, de trabalhar com as mãos, ele ajuda muito se você está com depressão, se você está com ansiedade, né? Para um pouco, vai fazer uma pintura, vai pintar uma mandala, compra as mandalas já desenhadas. Se não quer comprar, desenhe a sua mandala, pega um lápis de cor, se não tem lápis de cor, pega uma folha, o lápis preto mesmo e vai desenhando. A hora que você faça aí, que você faz isso, ajuda muito no processo, tá? Eu fiquei nessa clínica um bom tempo, um ano, como eu já falei, foi muito gostoso trabalhar com eles, que foi daí que eu comecei a trabalhar com os dependentes químicos. Dali eu saí e fui para uma casa feminina, e depois da casa feminina eu trabalhei na casa masculina, e depois trabalhei como pedagoga numa outra atividade também com dependente químico. Foi aí que começou a minha história. E depois disso, eu sempre queria ter feito arte terapia, mas nunca tinha me dado a oportunidade. Depois, há uns
2 ou 3 anos atrás, eu consegui fazer a especialização de arte-terapia, porque a arte-terapia, ela ajuda no processo, né, das emoções, né? A preparação é um pouco diferente, porque você faz uma meditação, você tem um direcionamento, né? Quando você desenvolve o artesanato, você simplesmente pega a peça e faça, já ajuda bastante. A arte-terapia, você tem um direcionamento. Então, hoje a gente vai trabalhar as emoções, quem sou eu, né? E assim por diante. Então, a arte-terapia, ela é mais direcionada, né? E o artesanato, não, você faz o artesanato, faz uma peça, mas não quer dizer que um seja melhor ou pior, não, os dois ajudam, porque todo o trabalho que você faz com as suas mãos ajuda no processo terapêutico. Isso de qualquer coisa. No caso meu ali, era dependente químico. Mas, gente, que se você tá com depressão, se você não consegue, pega alguma coisa para fazer, sabe? Pega uma folha e vai desenhar, vai pintar, usa cores, sabe? Isso muda aqui dentro de você e faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, a partir dali eu saí, né? Fui para as casas de acolhimento e atualmente eu estou não trabalhando, mas desenvolvendo uma atividade que é numa casa para pessoas que trabalham com dependente químico, que desenvolve atividades terapêuticas para os dependentes químicos. Atualmente estou ali, não estou trabalhando, mas estou participando, tá? E tá sendo, assim, maravilhoso. São grupos de mulheres que têm filhos ou que trabalham, ou que têm filhos ou maridos que são dependente químico. Então, assim, eu queria contar essa história para vocês. Eu quero que vocês comente algo que você gostou do vídeo, que você curte. E se você perceber que tem alguém que está passando por um problema, que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de todos. E eu vou começar a trazer mais vídeos sobre a minha experiência com a dependência química, tá bom? Deus abençoe a todos.